eles entravam em parafuso, né? Eles não sabiam como agir, né, sem o líder. Então eles foram observando esse tipo de coisa. Um segundo mito, né, que Metal Hestel aponta é o tal mito de que a América Espanhola foi conquistada por soldados. Sim, porque inclusive esse conceito é anacrônico, né? Só passou a existir treinamento formal militar na Península Ibérica no século XVII, ou seja, um século depois dessas conquistas, né? Do mesmo modo, estes caras não recebiam salários regulares, eles não tinham um treinamento, né, formal, como disse, os caras eram semi-analfabetos, então não eram preparados para isso, eles só tinham uma noção prática mesmo do que era o treinamento militar. Inclusive ele mostra num gráfico, né, que se você for pegar as profissões de cada pessoa que veio para a América Espanhola, né, na conquista, você vai achar lá, sei lá, artesão, sapateiro, gente da nobreza, vai ter um monte de coisa, mas soldado mesmo tem quase ninguém. Em 3 regiões tinha, um lugar tinha 2, outro lugar tinha 1, então, o outro lugar tinha nenhum. Então quase ninguém era soldado mesmo. Então eram pessoas que tinham ambição, queriam crescer na vida e tal, né? Queriam ter dinheiro e vinha tentar sorte aqui na América, né? Na América Selvagem, né? Todo hostil, não sabiam o que ia encontrar aqui, ia embrear no mato lá e tal, mas vinham pra cá. Bom, o terceiro mito de Metal Hestel é a ideia de que a América Espanhola foi conquistada por brancos europeus. Se você for analisar, mesmo nas fontes que a gente conhece, ali do Cortés, que a gente leu e tal, você vai ver que não é bem assim, né? As alianças militares, elas foram imprescindíveis para que Cortés e para Pizarro eles conseguirem dominarem, respectivamente, o México e o Peru. Bom, o que acontece? Por que havia essas tretas, né? Havia uma série de dissidências aqui internas, né? E além disso, estamos falando de 2 impérios, né? De povos que submetiam outros povos e cobravam tributos e roubavam as mulheres dos caras e sacrificavam parentes dos caras. Então, tá rolando uma guerra frequente aqui antes dos espanhóis chegarem. Haviam pessoas que não gostavam de pessoas aqui, né? Tribos que não gostavam de tribos, e eles não se entendiam como irmãos, assim. A gente chama todo mundo de índio, né? Mas eles não se entendiam como iguais. Os espanhóis eram, portanto, tão estrangeiros quanto um povo que vivia lá na América Central, né? Os maias. Entre os maias e os mexicas não havia nada que os unia, nem a língua. Então você pode falar, não, eles são uns traíra, são sacana, porque índio matando índio. Mas não é bem assim. Se você for olhar numa lupa, você vai ver que tem muita dissidência interna e os caras não são uma coisa só. Para você entender como que é, né? E você não cair nessa balela que os índios foram amigos da onça, entendam mais ou menos assim. Imagine que um cara da gringa vem e quer jogar no seu time. Isso tá rolando uma treta já de décadas entre Corinthians e Palmeiras. Aí o cara vem e fala assim, quero jogar no seu time. Você vai falar que não? Você vai dispensar? Foi mais ou menos o que aconteceu. Agora, imagina outro exemplo bom aí. Imagine que rola uma guerra entre Brasil e Argentina. Historicamente tem um monte de treta, embora seja mais no campo do esporte e tal. Imagine que rola uma treta real entre Brasil e Argentina. Aí vem os caras da gringa falando, cara, eu vou ajudar vocês a ganhar dos argentinos. Você vai falar que não? Foi mais ou menos o que rolou. E como eles não tinham assim uma ideia de identidade, eles fizeram aliança com os espanhóis e achavam que estavam numa guerra civil. Assim que eles contaram suas histórias nos seus registros, orais ou nos seus códices, estávamos lutando contra outros povos que viviam aqui. Eles não mencionam os espanhóis, eles são tão protagonistas como nos textos que a gente conhece. Por isso que dá essa ideia que os espanhóis manipulavam os indígenas e tal, mas não é bem assim. Tava os índios se aproveitando dos espanhóis e os espanhóis se aproveitando dos indígenas.
fatos que reforçam isso são, por exemplo, o fato de que quando o Manco Cápac faz o cerco a Cusco, né, com mais de 100 mil indígenas, segundo apontam as fontes, quase que Cusco cai, que era a maior cidade inca que havia, né, e que estava sendo controlada pelos espanhóis. Só que haviam nativos que estavam do lado dos espanhóis, e isso garantiu que os espanhóis não perdessem Cusco e não perdessem a vida, né? Foi imprescindível, portanto, essa participação dos nativos. O mesmo acontece na América, no caso do México, né? Em que os tlaxcaltecas, que eram muito mais do que os espanhóis, estiveram praticamente em toda a empreitada, né, de conquista ali dos espanhóis, inclusive na tomada de Tenochtitlan, que foi uma carnificina maluca, uma cena feia de se ver, e que tinha um monte de nativo do lado dos espanhóis. Então, esses foram os temas que a gente tratou na aula passada. Continuamos na aula que vem a abordar esse assunto e mais algumas outras coisas. Até lá, tchau!